Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jane, eu já estou aqui com mais um vídeo. Vamos bater um papo. Então, desde já, vamos bater um papo e fica até o final do vídeo, tá certo? Bem, antes de começar, nós vamos bater um papo que é muito importante. Desde já, eu já adianto com spoiler, que é sobre meus animais, né? Uma pauta relacionada a eles, relacionada com o que eles estão passando, principalmente da minha mãe, tá certo? Quero muito a contribuição, a colaboração. Se você gosta realmente do meu canal, se é curtiu, né? Porque não gostar. Então, eu espero que você esteja curtindo, que goste dos assuntos, que goste das pautas que eu falo aqui, né? Que eu passo para vocês. Tudo que eu falo aqui, todas as informações que tem, né? A minha opinião, o que eu penso, é o que eu acho, mas principalmente informações de fontes reais e fonte verdadeira, como essa que eu vou falar sobre diabetes nos animais, e que eu me formei, né, e que eu estou aqui para poder falar e me comunicar para quem é tutor de animalzinho. Então, por favor, esses assuntos são tão delicados, são tão importantes, e eu estou com meus bichinhos e eu tenho todo cuidado e presto, né, esse serviço realmente para eles, porque eu amo demais os animais, principalmente os que estão aqui do meu lado. Então, compartilhe quando terminar, comente o que você achou, se você gostou, faça algumas perguntas, que eu sempre estou ali ligadinha com vocês, respondendo tudo, tá certo? Então, a comunicação, a interação de vocês é muito importante, principalmente um like, né, principalmente compartilhamento, assinar, ativar o sininho, é o básico, tá certo? Espero que realmente goste. Vou deixar todas as playlists aqui, que eu falo do meu cotidiano. Vamos bater um papo e sobre meus animais, que eu já deixei muito claro desde o início que eu comecei o meu canal. Pessoal, a minha gatinha, eu já falei aqui, né? E em alguns vídeos, mas eu não cheguei para falar de fato que realmente começou e como começou, né, os primeiros sinais, os primeiros sintomas da diabetes na minha gatinha, que é crônica. Diabetes é crônica, a gente sabe, para qualquer ser vivo, e começa também com qualquer ser vivo, com emagrecimento muito grande, com muita sede, muita vontade de urinar, né, com muita fome. Tudo isso é sinais da diabetes. Mas a minha gatinha sempre teve uma alimentação muito boa e saudável. Normalmente a diabetes vem com uma vida desregrada, né? Com muito alimento rico, com um grande teor de gordura, com grande teor de açúcar e de sal, né? Por isso que eles vão para o caminho e você é predestinado a ter algum tipo de doença crônica, porque você não se cuidou, porque você sempre teve uma vida que não tão saudável assim, como de tudo, principalmente esses alimentos, né, industrializados, que tem um alto teor, né, desses nutrientes que fazem mal ao nosso organismo. A minha gatinha, ela sempre teve uma alimentação muito boa. A gente, sempre vou falar gente, pessoal, sempre, porque é a minha irmã, a Nila, ela pegou os gatinhos, então eu tô cuidando. Ela teve que ir para o atestado, por causa do concurso, eu cuido deles e amo eles desde o dia quando eu vi pela primeira vez. Então, também sou tutora, são várias mães, na verdade, aqui, e as minhas irmãs. Então, temos esse cuidado, temos esse olhar, temos esse contato direto, né? Tanto ela, mesmo ela estando longe, ela sempre está ali abastecendo com boa alimentação, com o que eles precisam de verdade. Sempre teve a minha gatinha. Ah, é por causa de uma ração que não era tão boa. Não, a ração sempre foi boa, a Super Premium é bastante cara, mas que supre a necessidade dos bichinhos. Então, supre a necessidade, porque tem todos os nutrientes necessários para o organismo dela, né? Teor de sal, teor de açúcar, de gordura, tudo é necessário, né? Tem aquela quantidade certa, adequada, para um bom funcionamento de todos os órgãos. Por isso, né, que a gente optou, por mais que seja mais cara, mas a melhor opção desde sempre foi esse alimento, que é essa ração boa, suficiente e que abastece eles, né, de uma forma que eles não precisam mais de outro alimento, na verdade, né? Mas às vezes tem um franguinho, eu já fiz aqui um vídeo que eles gostam, os Zizi adoram franguinho,
tanto cozido como assado. A minha Meg também gosta. A Melzinha, ela é muito ração mesmo. Ela só gosta de ração, ela adora uma ração. Então ela fica ali, às vezes um sachêzinho da mesma ração, né? Eu jogo ali para eles, ou de uma ração que eu vejo que tenha qualidade, que esteja nutrientes ali adequados, eu também coloco. Eu tenho esse cuidado com a alimentação, nós sempre tivemos esse cuidado, porque o organismo, eles envelhecem muito cedo, gente. Com 8 anos já são idosos, com 16 anos já são anciãos, né? Então, eles não têm a expectativa de vida deles aqui dentro de casa, pode durar até no máximo 20 anos, tendo todos os cuidados necessários que eles precisam. Fora de casa, geralmente é 3, 4 anos, gente. Por quê? Porque está submetida a qualquer tipo de doença lá fora, né? Acidentes também, problemas de violência e tudo mais. Então, a expectativa é muito pouca. Não tem um abrigo, não tem um acolhimento. Então, estão sempre misturados com outros animais ali doentes, ou com o carro, o trânsito, né? A violência de pessoas irresponsáveis. Tudo isso, eles estão ali, visíveis, né? Expostos ali. E que não tem um cuidado, não tem um dono, né? Então, a expectativa realmente ela é bem mais cedo. Mas com todo esse cuidado, com toda a alimentação saudável, com água, bastante água, porque a maior causa da morte dos animais, principalmente dos cats, é problema renal, já comentei aqui. Gente, tudo que eu falo aqui é orientações e pesquisas, né, que eu faço e que eu pergunto ao veterinário para poder estar aqui colhendo e passando essas informações para vocês, né, especialista sempre. Eu sempre pergunto muito, né, quando vem o veterinário aqui em casa, para poder ter as informações que eu sempre... É importante a gente ter, porque a gente está lidando com um ser vivo, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado, passo a passo, os primeiros sinais, né, os primeiros sintomas de alguma coisa, e para poder ligar, para poder consultar, né, e ter um tratamento. No caso da Meg, começou magrinha, começou emagrecendo. Aí começou muita urina na caixinha de areia, os bolões, né? A gente começou a olhar, ela tinha bolão, mas não tinha tanto bolão durante o dia. Ela bebia água, mas não com muita sede, né? Ela comia, mas não tanto assim. Tinha monitoramento dos alimentos, mas o que eu prestei mais atenção nela foi a magreza. Emagreceu de repente, muito rápido mesmo. Então, o primeiro sinal é muita sede, como qualquer ser vivo, fome demais. E emagrecer é o sinal assim que você tem que ver, realmente não está bem. Tem alguma coisa que está desregulada, tem alguma coisa que não está funcionando direito no organismo. Então, vamos ligar para o veterinário, vamos saber o que ela tem. Chegamos a essa conclusão que realmente não estava bem, né? E o veterinário veio, fez o exame de sangue, avaliou e foi necessário que tomar insulina. E a minha menina está há 3 meses tomando insulina, já mostrei aqui, né, que é tipo a canetinha que a gente coloca. Começou com uma dose, claro, aí foi para 2, né, aí foi para 3. Fizemos uma aferição durante 1 mês e meio, 2 vezes, né, que é de 2 em 2 horas. A aferição é assim, gente, ela começa 9 horas, a gente coloca a aplicação de insulina, aí vai depois de 2 horas, a gente fura, né, o rabinho dela, que ela diz que é a melhor parte do animal para poder colher o sangue. E tem um aparelhozinho, como um aparelho de medir, né, de saber a quantidade de glicemia. Aí a gente coloca nesse aparelho e lá dá o resultado da quantidade. E assim a gente fez durante 2 vezes essa aferição para poder saber se realmente, como é que estava, né, o açúcar no sangue da minha Meg com a insulina, né, com a reposição do nutriente. Então a gente fez 2 vezes e estacionou na segunda dose. Direto ali, tudo, nesses dias, a minha irmã que fez, na verdade, e ela ficou ali monitorando direto e mostrando pro veterinário passo a passo, né? Tá bom, precisa de mais. Aí teve um momento que ela disse, não, abaixo de 2 doses agora. Aí vai ficar, não vai ser preciso fazer mais aferição, mas ela vai estar tomando de 12 em 12 horas. Ela toma 9 horas da manhã e toma às 21 horas da noite, né, que são todos os dias. Porque, gente, quem depende de insulina sabe, né? Para qualquer ser vivo, você tem que estar sempre tomando. Se você não tomar, aí você pode abaixar demais, né? E aumentar e ser prejudiciar a sua saúde. Né? Todo cuidado
é pouco, então a gente tem que ter esse cuidado sempre, não deixar de dar. E é muito importante respeitar os horários. Respeite o horário. Se é 9 horas, é 21 horas. Se é 9, 10, é 21 e 10, certo? Pode passar um pouco, não tem problema, mas não pode passar demais, 1 hora depois, 2 horas. Aí eu comecei dando 9 horas, no outro dia eu... Ai, meu Deus, eu esqueci do horário, vou dar 10 horas. Meu Deus, no outro dia, esqueci do horário, vou dar 11 horas. Vale, meu Deus, no outro dia, vale, esqueci totalmente. Não, não pode. Aí vai dar, e aí não tem como. Aí de noite dá 9 horas, porque lá tem dizendo na receita. Se começou, é de 12 horas, então se começou 7 horas, 7 horas da noite. 8 horas, 8 horas da noite. Então, não adianta. Não, tem que ter um monitoramento mesmo. Tem que estar ali olhando, reparando, prestando muita atenção no horário, na dose certa, gente. Isso é com tanta precisão e cuidado que eu tinha tanto medo. Porque começou com a minha irmã, depois a outra, aí agora comigo. E vai até o final assim, até se estabilizar. Porque no animal parece que pode se estabilizar de verdade, né? O açúcar no sangue do animalzinho. Então, começou com 500, aí baixou para 400, 300, agora está 100 e pouco. Pela última, que eu colhi o sangue dela, né? Colhi o sangue dela, eu vi que estava de 140 que eu anotei. Então, tá baixando, né? Mas vai estabilizar em 150, que ela diz, né? Aí tem esse pico, né? Aumenta, baixa, depende muito do animal, depende do estresse. Ela já tá com uma alimentação boa, adequada, né? Para quem tem diabetes. Água direto, que é muito importante, na medida certa, né? Mais aquele descontrole logo do início, porque realmente não estava tendo tratamento, então com o tratamento voltou a regularizar a água, a alimentação, né? Tudo tá bem. Um sinal muito importante, gente, que eu não tinha reparado, e depois a veterinária falou, se você tem animais em casa, fora esses sinais que eu já falei, o andado, né, do bichinho. As patinhas se separam, na verdade. Fica assim, quicando, e separadinhas às vezes, né? Então, aí eu comecei a prestar atenção, nossa, porque a fraqueza também é um sinal, né, da diabetes. Aí eu olhei para ela e perguntei, a veterinária, ela tá quicando assim, com as patinhas bem afastadas, fica bem afastada. Aí esse é um dos sinais da diabetes, quando o animal começa com as patinhas bastante afastadas, é um dos sinais, viu, pessoal? Não é o principal, mas é um dos sinais importantes para você observar. Aí ela disse que fica assim, ó, né, o animalzinho, mas consegue pular, ela não teve essa fraqueza total, porque a gente foi logo do início, que ela começou a emagrecer, a gente foi logo procurando um especialista, veterinário, para poder vir aqui consultar, né, e já começar o tratamento. Não foi uma coisa rápida, mas realmente ele ficou bem fraquinho mesmo. E pode ter a ver até um desmaio, casos mais graves, uma convulsão, enfim. Mas é um dos sinais. Então ela pula, né, mesmo assim, andando assim, ela pulava, ela brincava, não ficava aquela coisa assim isolada, né? O animal, quando está doente, ele se isola. Primeiro, um sinal importante do animal, segundo o veterinário, se isola, fica debaixo de alguma coisa, ou debaixo da mesa, ou debaixo do sofá, debaixo da cama, ou se tem algum móvel, se esconde, eles querem se esconder. O animalzinho, ele gosta, não, parece que ele sente que não está bem, mas ele não gosta de estar demonstrando que não está bem. Ele não deixa visível ali as claras. O tutor tem que entender que quando ele se isola é um sinal errado, é um sinal que o organismo dele precisa de alguma coisa, precisando de alguma ajuda. Então, o grande sinal é esse, o isolamento do animal, principalmente dos cats. Os cats, eles se isolam mesmo, né? Eles não querem que o tutor veja, acho que é para preocupar o tutor, na minha mente, não querem preocupar o tutor, não querem preocupar, né, a pessoa que está ali cuidando deles, que eles têm toda a gratidão do mundo. Viu, gente? Os animais têm gratidão por vocês que pegaram na rua, trouxeram para dentro das suas casas, né, dando carinho, amor e tudo que eles precisam. Eles têm essa gratidão, né? Ah, mas eles não pensam, são muito inteligentes, eles sabem, eles reconhecem, tanto que eles são apegados, né, a nós. Então, é um grande sinal, né? O isolamento é um grande sinal. Mas ela não se isolou. Ela queria presença, ela miava sempre quando eu estava ali no quarto com ela estava miando, ela estava bem esperta, bem ativa mesmo. E outro sinal que o gatinho está doente é quando
aqui a nossa pupila ela fica um pouco opaca, né? Um olhar opaco, né? Aquele olhar morto, aquele olhar sem expressão, né? Que não tem vida, aquele olhar mesmo, assim, sem um pingo de expressão. Então é um grande sinal do animalzinho que está doente, né? No caso da minha gatinha estava assim, com o olhar bem opaco, com a pele, né? Não soltava, né? Estava bem ressecada. Ela teve que tomar. A gente teve algumas doses de soro, na verdade, na medida 500 vezes 400. Ela tomava às vezes de 2 em 2 horas, foi necessário uma vez, né? 2 vezes por semana, por dia, depende. No caso da minha gatinha, ela tomava de manhã, às vezes tomava à noite. Então não tinha aquela coisa de 12 horas, não. Ela precisava tomar e a gente dava, né? Aquela quantidade certa, 400. Então, pessoal, os sinais são esses, né? Principalmente. Então, o cuidado, né, e a atenção, ela é muito importante, né? Você salva a vida, salva seu animalzinho quando tem esse sinal, né, que é bem visível, na verdade, que o organismo não está funcionando bem, né? Não está bem, na verdade. Então, ela está no tratamento, ela está com todo o cuidado necessário que a gente dá, né? Principalmente os respeitos com os horários da aplicação da insulina. A alimentação é outro, né? Não é mais aquela alimentação, por mais que a alimentação suprisse a necessidade de todos os nutrientes no organismo dela, mas foi necessário um outro tipo de alimentação totalmente natural, na verdade, é uma coisa bem vaga, no sentido assim, que não tenha tanto, né? Se tem uma quantidade no seu organismo, tem que diminuir ou tem que aumentar. Então, é uma ração específica, na verdade, que tenha mais proteína, que sacie mais a fome dela do que a outra ração, né? Então, foi necessário e a gente comprou essa ração. E para os outros animais também, o Zizi e a Mel vão tomar, né? Vão comer, na verdade, essa ração, porque estão engordando muito e a gente vai mudar, a gente vai preferir. Com o tempo, gente, vocês vão ver que, por mais que a ração seja boa, é necessário outra, porque eles estão engordando, né? Sacia bastante eles, mas eles acabam engordando. Então, tem umas que tem nutrientes que são mais... que não prejudique tanto e que não tem aquela quantidade que possa ocasionar um aumento do peso, né? Então tem aquele controle. Então é necessário mudar. Se vocês vão reparar o seu animalzinho com o tempo, se muda o alimento, né? Se muda o ritmo do animal, tudo, porque envelhece e vai existir algo que possa suprir, né? Um outro alimento, né? Que possa suprir mesmo de outra forma o organismo deles. Então é necessário que mude a alimentação e é muito importante olhar o alimento. Eu vou deixar aqui, gente, um vídeo que eu fiz falando da ração. A ração é o alimento mais importante para os animais. Se você tá com um filhotinho e tá criando o seu filhotinho, né, através de comida, como você dá para o seu animal, tem que ter muito cuidado também, porque não é todo o alimento que o animal se dá, né? Nem todo alimento que é bom para o animal. Então tem que ter esse cuidado, tem que ver quais são os alimentos que possam oferecer para o seu animal. Eu sei que tem muita gente que realmente não vai poder comprar uma ração boa, né? De qualidade, que seria ideal para todos. Mas aquela ração que não tenha um teor de sódio muito grande, de açúcar, de gordura, né? Tem que olhar na composição, tem que ver, tem que mostrar alguém que entenda para poder não prejudicar o animal futuramente. E água, principalmente água. A maioria das mortes dos bichinhos, principalmente dos cats, é problema renal. Então, água em todos os espaços da casa, como eu sempre falo aqui. Se possível, comprar um bebedouro, aqueles, né, que ali água direto. No caso, a gente comprou agora. Estava procurando há muito tempo, só que era na eletricidade, a gente tinha medo. Aí encontramos a pilha, agora deu tudo certo. Então, a gente tá com esse bebedouro tanto para Meg, que ela tá no quarto, né? Porque ela tá doente, então precisa desse cuidado, precisa isolar nesses cuidados. Como para os outros dois que tá na varanda, que também precisa de todo o cuidado também do mundo. E a gente comprou para eles, para poder beber bastante. E aí aquele volume de água vem sempre, vai estimulando cada vez mais.
deixa aquela águazinha do outro pote parada, mas eles preferem estar com a água em movimento. Então, foi em movimento, eles gostam bastante. E não se esqueça de brincar com seu bichinho, de alegrá-lo, né? De conversar com eles, porque eles só não falam, mas ele entende, ele sabe do nosso sentimento, ele sabe do que a gente precisa, né? Ele se adapta também ao nosso ritmo, então isso é muito importante. Também vou deixar aqui que eu já falei sobre a espiritualidade do animal, que ele limpa, né? Tira aquelas energias ruins, então isso é muito importante. Também já falei, isso é um fato, gente. Também tá na playlist dos gatinhos, né? Nos cards aqui que eu vou deixar aqui, que é a playlist deles, para que vocês possam estar vendo. E tudo que eu falo, né, nessa playlist é baseado no que eu já li e no que o veterinário passou para mim, tá certo? Não é nenhuma informação que seja sem base nenhuma, sem coerência nenhuma, que a ciência não tenha comprovado, tá certo? São informações que realmente eu pego de um especialista que entende do assunto, não é isso? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, eu espero que você compartilhe bastante meu vídeo, né, e comente aqui embaixo, fale, né, faça pergunta, o que eu puder responder, eu vou responder, senão eu vou me informar para poder responder, tá certo? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.